Alô galera, Vasco Análise, aqui é Marcelo falando. Se inscreva nas plataformas aí, YouTube, Kawaii, TikTok, Instagram. Dê o like caso goste do conteúdo. Muitos que me assistem não são meus inscritos. Por favor, botãozinho aí de inscrever-se, sininho para receber as notificações, né? Dê um like, dislike, comentem, interajam. É importante sempre trocar ideia com os senhores, né? Bom, o vídeo hoje, sexta, dia 22, não pode ser diferente, né, do que falar sobre Fluminense e Manchester City, ou City e Fluminense, né? Bom, 4-0 Manchester City, e o objeto desse vídeo aqui não é tripudiar, não é falar sacanear, nada disso. É só trazer para cá, para o nosso universo, trazer para o universo do Vasco, o que eu venho sempre falando aqui, né? Bom, o Ramon Dias, ele joga no 4-3-3, né? Ele procura saídas rápidas, né? Transição rápida, defesa, primeiro terço para o segundo terço para o terceiro terço, raras vezes um primeiro terço para o terceiro terço com chutões, não é muito a dele, mas acontece. E a bola não passa muito pelo meio de campo, e o Vasco sempre é dominado no meio de campo. O Vasco, em todos os jogos que a gente possa pensar aí, ele foi dominado por todos os jogos, por todos os times no meio de campo. E você viu hoje, né, o domínio massivo, a ampla dominância do City no meio de campo sobre o Fluminense. Então, quando você tem um técnico desse que ensina, ele tem um livro, é só você ler lá o livro, né? Preenchimento de espaços, né? Jogar entre linhas, né? Levar o jogador oponente ao erro, né? Sendo atacando ele ou jogando nas costas dele, está lá no livro dele. Dá uma olhadinha lá, caso tenha curiosidade. E o meio de campo é o que leva um time a ganhar os jogos. Não tem jeito, está provado hoje aí. Foi um domínio, um massacre no meio de campo que o Fluminense levou do City. E outros times também levariam, né? O City é o melhor time que tem hoje no mundo, e ele dominaria como ele dominou Fluminense, Flamengo, Palmeiras, River, Boca, Chelsea. Quem você pensar aí vai dominar. Tem belíssimos meias, né? E belíssimos laterais. Bom, trazendo para cá, o que a gente tem que começar a pensar é o seguinte: o Vasco vai repetir o esquema desse ano do 4-3-3. Em outras palavras, o Ramon Dias vai repetir o esquema dele no 4-3-3, jogando com saídas rápidas, como eu falei no começo do vídeo, com pontas construtores, né? E aquele buraco no meio de campo. Todo e qualquer jogo que você possa ver aí, o Vasco jogou com um buraco no meio de campo. Isso é fato. Então seria interessante que o Ramon Dias desse uma estudada nesse jogo aí, né? E sem brincadeira aqui, parece que eu estou aqui de sacanagem, mas não é. É importante verificar como o meio de campo ganha os jogos, né? Ou evita a perda. E o Vasco foi dominado em todos os jogos no meio de campo. Contra o Botafogo ganhou de 1-0, contra o Cuiabá que ganhou, contra o Goiás que empatou, contra o Bragantino que ganhou de 2-1 de virada. O Vasco sempre foi dominado no meio de campo, né? Com jogadas esporádicas e tal, do Peck, Verrete, Paulinho. Mas o Vasco poderia ter uma outra forma de jogar, talvez um 4-4-2 com preenchimento maior de espaços no meio de campo, ou então um 4-3-3 em dado momento do jogo, em outros momentos um 4-4-2, o que a gente não pode verificar, como a gente verificou no ano passado, nesse ano, acontecendo que vem, ou seja, Vasco ser dominado no meio de campo. E vai muito por uma situação só. Você viu o jogo do City hoje, né? Os jogadores fazem funções. Quem me acompanha aqui, eu sempre falo, o jogador tem que fazer funções. Não, eu sou meia esquerda. Não, ele faz funções. E notadamente quem está no meio de campo ataca e defende. Ataca e defende. Uns atacam mais, defendem menos, outros defendem menos e atacam mais. Essa é a história, né? E o Vasco tem que aprender a jogar assim. O Vasco não jogou assim com o Ramon Dias. Mas o Ramon Dias ele fez uma brilhante campanha, salvou o Vasco, perfeito, correto. Mas o que o vascaíno tem que querer agora, tem que brigar agora, é disputar títulos e tentar ganhar títulos, né?
tentar ganhar títulos, disputar títulos. E nesse esquema de 4-3-3 aí, sem belíssimos pontas construtores, a gente não vai ter. A gente não tem o Robin e aquele outro lá com o rosto cortado, esqueci o nome dele agora, como tinha a seleção da Bélgica, salvo engano, agora me deu um branco. Então o que acontece? Pontas construtoras demais. Quando tem pontas construtoras que jogam com a perna trocada, que fazem jogadas por dentro, a ultrapassagem, a gente não tem hoje um lateral esquerdo que faça ultrapassagem. O Piton nunca ultrapassa o ponta, jamais. O Paulo Henrique, às vezes, quando em vez ele ultrapassa o ponta, mas nem sei se vai ficar no Vasco aí, né? O Rodrigo Caetano agora acabou de soltar uma nota dizendo que o Vasco realmente procurou o Galo pelo Paulo Henrique, mas tem uma confusão aí, porque houve uma compra, uma venda casada, Jair vindo Paulo Henrique, uma situação dessa. E os caras parece que estão aumentando o valor aí do Paulo Henrique agora, né? Então veio sem valor fixado, sem uma cláusula de renovação automática, foi uma coisa assim meio nas coxas, né? Meio mambembe, uma gambiarra. Então, voltando para cá, para o título do vídeo, né? Que é uma maior construção de jogadas, né? Ofensivas e defensivas, né? Para evitar a transição defensiva com 3-4 em cima dos nossos zagueiros. Tem que ter um meio de campo forte. E o Vasco foi muito atacado esse ano, né? Com buracos no meio de campo, que só tinha um para marcar, só o Zé Gabriel parado lá, né? Uns diziam 4-1-4-1, eu nunca achei esse esquema de 4-1-4-1, porque o Paulinho Praxedes também começaram a defender bastante. O Paulinho parou de jogar bola quando ele percebeu que o Zé Gabriel não podia ficar sozinho e começou a marcar pra caramba, junto com o Praxedes. Então o Praxedes e o Paulinho começaram a marcar demais, vieram as reclamações dos torcedores que não acompanham futebol, que não entendem futebol. E o Vasco teve uma consistência melhor aí na defesa, porque Paulinho e Praxedes ficaram bem fixos na defesa, até porque, na volância, até porque o Piton vai muito, e o Pumita também ia muito nos jogos que o Pumita fez como titular. E na frente o Verratti quase não volta, claro, o nosso pivôzão lá, e o Peck voltando hora para cobrir o Piton, hora para cobrir o Paulo Henrique, ou o Pumita, é pouco, né? Então ficava esse buraco aí. Acho que o Vasco tem que tomar cuidado com as contratações que vão ser feitas para ano que vem, porque vai que o Ramon Dias não fica, a gente não pode ficar refém do esquema 4-3-3, tem que ter uma variação para 4-4-2, 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1, tem que ter variações, e a gente não vê muito variações no esquema tático do Ramon Dias. Ah, Marcelo, mas ele estava focado no Vasco não cair. Tá bom, vamos agora esperar uma pré-temporada, um esquema para o Vasco tentar títulos. Vamos ver se ele vai ser melhor do que ele foi e conseguiu, né, evitando o rebaixamento, mais fechadinho para buscar o resultado. A gente quer mais, a gente não quer só mais isso agora, a gente quer disputar títulos. Se o Fluminense, com menos torcida, sem estádio, com menos patrocínio, não tão forte como o Vasco, não tão grande quanto o Vasco, chegou na Libertadores, foi campeão do mundo, o Vasco também tem, chegou na Libertadores, foi campeão e tentou ser campeão do mundo, o Vasco também tem que pelo menos tentar e igualar essa marca aí, né? E de repente beber um pouquinho lá, né, da taça de vinho do Bittencourt, que é um excelente gestor, além de advogado. Vasco e Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.